O dia de ação de graças deveria ser um dia de gratidão, um momento para reunir a família e os amigos, compartilhar uma refeição e apreciar o que tínhamos. Mas naquela noite, enquanto eu estava sentado à mesa de jantar, cercado por pessoas que eu conhecia há anos, eu nunca esperei que minha esposa me transformasse na piada principal da noite. A refeição estava indo bem. Todos estavam aproveitando a comida, rindo e trocando histórias. Eu estava conversando com meu cunhado quando a voz da minha esposa de repente cortou a sala. "Oh, vamos lá", ela disse, sorrindo alto. "Vocês deveriam ser gratos. Pelo menos você tem algo emocionante acontecendo." Eu não posso dizer o mesmo sobre o que acontece em nosso quarto. Por um segundo, houve silêncio. Então, risadinhas dispersas. Alguns tentaram mascarar sua diversão, tomando um gole de suas bebidas ou olhando para seus pratos. Mas o dano já estava feito. As palavras da minha esposa haviam chegado exatamente como ela queria. Ela me jogou debaixo do ônibus para seu próprio entretenimento. Eu senti o calor subir ao meu rosto, mas me forcei a ficar calmo. Olhei ao redor da mesa, vendo expressões desconfortáveis misturadas com sorrisos mal disfarçados. Alguns dos convidados se mexeram desajeitadamente em seus assentos, enquanto outros me olhavam furtivamente, esperando para ver como eu reagiria. Eu poderia ter dito algo ali mesmo, mas qual seria o sentido de chamá-la na frente de todos? Só pioraria as coisas. Em vez disso, peguei meu copo, tomei um gole lento e agi como se o comentário não me incomodasse. Mas por dentro, algo mudou. Isso não era apenas uma piada de mau gosto. Não era apenas um comentário casual feito no calor do momento. Foi deliberado. E o pior de tudo é que essa não foi a primeira vez. Pensei em outras vezes em que ela fez comentários semelhantes, talvez não tão diretos, mas o suficiente para minar minha dignidade aos poucos. Ela nunca fez isso em particular, sempre na frente de uma plateia, fosse ela amigos, família ou até mesmo colegas de trabalho. E eu deixei passar todas as vezes. Mas isso foi diferente. A noite continuou, mas eu não estava mais lá. Eu ria quando necessário, respondia quando falavam comigo, mas minha mente estava em outro lugar. Percebi como ela continuou como se nada tivesse acontecido, como se me humilhar fosse apenas mais uma conversa casual para ela. Quando a refeição terminou e as pessoas começaram a limpar seus pratos, eu me levantei para ajudar. Me movi mecanicamente, empilhando os pratos e levando-os para a pia. Minha esposa ainda estava conversando com alguns convidados, completamente despreocupada, como se o momento nunca tivesse acontecido para ela. Mas para mim aquele foi o momento. Eu decidi que as coisas iriam mudar. Assim que o último convidado saiu e a porta da frente se fechou, a casa caiu em um silêncio assustador. O calor e o barulho do dia de ação de graças tinham desaparecido, deixando para trás apenas a bagunça de pratos vazios, bebidas pela metade e guardanapos amassados. Fiquei na cozinha, enxaguando um prato na torneira, minha mente ainda repetindo o que aconteceu na mesa de jantar. Esperei que ela dissesse alguma coisa, qualquer coisa, talvez um pedido de desculpas, talvez um reconhecimento casual do que ela tinha feito, mas nada. Ela entrou cantarolando para si mesma, pegando alguns copos do balcão, como se ela não tivesse acabado de me humilhar na frente de todos. Fechei a torneira, sequei minhas mãos e, finalmente, quebrei o silêncio. Então, aquela piadinha no jantar era realmente necessária? Eu perguntei, mantendo meu tom calmo, mesmo ela mal olhando para cima. "Oh, vamos lá, não seja tão sensível. Era só uma piada", ela respondeu com um sorriso forçado. Eu balancei a cabeça lentamente, exalando pelo meu nariz. Certo, uma piada. E me humilhar na frente dos nossos amigos e da família. Isso é engraçado para você? Ela zombou, colocando os copos na pia. "Oh, por favor, ninguém se importou. Você está agindo como se eu tivesse te insultado de alguma forma séria. Todo mundo estava rindo. Não foi grande coisa." Eu cerrei meu maxilar, olhando para ela, tentando entender como ela podia ser tão casual sobre isso. Ninguém se importou? Eu com certeza me importei. Eu poderia ter continuado. Poderia ter apontado como essa não era a primeira vez que ela fazia algo assim, mas eu me contive. Qual seria o sentido? Ela não estava ouvindo. Ela nunca ouvia. Ela pegou uma garrafa de vinho do balcão
Se serviu de uma taça e tomou um gole, completamente despreocupada. Você está exagerando, ela acrescentou com um encolher de ombros. Era o jeito dela de sempre distorcer as coisas, me fazendo sentir como se eu fosse o problema, como se eu estivesse sendo muito sensível, muito dramático. Por anos eu tinha deixado as coisas passarem. Eu tinha ignorado os pequenos jabs, os comentários passivo-agressivos, a maneira como ela me dispensava quando eu tentava expressar como me sentia. Mas esta noite, algo parecia diferente. Eu não discuti, não forcei a conversa. Apenas a observei por um momento antes de me virar e sair da cozinha. Eu subi as escadas, afrouxei minha gravata e me sentei na beirada da cama. A casa estava quieta novamente, mas minha mente não. Eu ficava pensando em como era fácil para ela me fazer de bobo, quão confiante ela estava de que eu não faria nada sobre isso. E por um longo tempo, ela estava certa. Olhei para o meu reflexo no espelho do outro lado da sala. O homem olhando, para mim parecia cansado, mas algo estava mudando, algo que eu não sentia há muito tempo. Eu não ia deixar isso passar, não dessa vez. Na manhã seguinte, eu me levantei mais cedo do que o normal. Não a acordei. Eu nem olhei na direção dela enquanto me vestia e saía do quarto. Não havia sentido em ter outra conversa sem sentido sobre a noite anterior. Ela tinha deixado claro o quanto se importava. Peguei minhas chaves e saí pela porta, sem minha rotina habitual de fazer café ou verificar e-mails. Em vez disso, dirigi direto para a academia. Eu não ia lá há meses, talvez até mais. A vida tinha atrapalhado, responsabilidades de trabalho e um casamento onde eu me sentia mais como um acessório do que um parceiro. Mas parado ali, em frente à academia, eu percebi algo. Eu tinha me deixado levar, não só fisicamente, mas mentalmente. Entrei, me inscrevi para uma nova assinatura e comecei a treinar. Os primeiros dias foram difíceis. Meus músculos doíam e eu ficava sem fôlego mais rápido do que eu lembrava. Mas continuei insistindo. Não era apenas sobre entrar em forma. Era sobre recuperar algo que eu tinha perdido. Cada repetição, cada gota de suor, era um lembrete de que eu estava retomando o controle. Fora da academia, fiz outras mudanças pequenas no começo. Comecei a me vestir melhor, trocando meus jeans surrados e camisetas largas por roupas justas, que realmente ficavam bem em mim. Cortei o cabelo, algo em que eu realmente não pensava há anos. Concentrei-me na minha postura, na maneira como me portava. Em casa, eu não anunciei essas mudanças. Eu não busquei sua aprovação, ou mesmo reconheci suas reações. Mas notei a maneira como ela começou a me observar mais de perto. No começo, ela não disse muito. Apenas olhou para mim quando eu chegava em casa da academia, talvez demorando um pouco mais quando eu passava por ela. Mas eu sabia que ela notou, e eu continuei. Assumi novos projetos no trabalho, me esforcei mais. Não porque eu estava tentando impressionar alguém, mas porque eu queria me lembrar do que eu era capaz. Me reconectei com amigos com quem eu não falava há um tempo. Comecei a fazer planos sem pedir a opinião dela, sem verificar se era conveniente para ela. Por anos eu estava vivendo no piloto automático, seguindo pela vida de uma forma que tornava as coisas mais fáceis para ela. Mas agora eu estava fazendo as coisas por mim mesmo. Uma noite, depois de voltar da academia, entrei na cozinha para pegar uma garrafa de água. Ela estava sentada à mesa, navegando pelo telefone, mas quando ela me viu, colocou o telefone de lado e inclinou a cabeça. Você tem ido muito à academia ultimamente, ela disse, com um tom leve, mas atado com outra coisa. Eu torci a tampa da minha garrafa de água e tomei um gole. Sim, respondi. Ela esperou como se esperasse que eu dissesse mais. Quando eu não disse, ela forçou uma pequena risada. O que causou isso? Eu dei de ombros encostando no balcão. Senti que era hora de uma mudança, eu respondi. Ela me estudou, se por um momento, e pela primeira vez em muito tempo, eu vi algo em sua expressão que eu não tinha visto antes. Incerteza. Eu não disse mais nada. Não precisava. Apenas tomei outro gole de água, assenti e passei por ela, deixando-a sentada, ali se perguntando o que aconteceria a seguir. Estava chegando nas próximas semanas. Continuei seguindo em frente, não diminui o ritmo, não me expliquei, não busquei a validação dela, e isso, mais do que tudo,
pareceu perturbá-la. Ela começou a prestar mais atenção em mim, enquanto eu chegava em casa, olhando para meu telefone quando ele tocava, fazendo comentários casuais sobre como eu estava agindo de forma diferente. Mas eu não estava agindo, eu era diferente. Não estava mais esperando pela aprovação dela. No começo ela tentou ignorar, fingindo que não se importava, mas eu percebi que estava afetando-a. Uma noite, enquanto eu estava me preparando para sair, algo que eu nunca costumava fazer sem verificar com ela primeiro, ela se encostou no batente da porta e cruzou os braços. "Onde você está indo?" Ela perguntou, mantendo seu tom leve, mas eu podia ver a tensão em seu rosto. Eu disse, abotoando minha camisa, pegando meu relógio da cômoda e colocando-o no pulso. "Com alguns amigos do trabalho." Ela soltou uma risada curta, balançando a cabeça. "Você nunca costumava sair assim." Eu encontrei seus olhos através do espelho. "Sim, eu acho que não," respondi, observando o jeito que seus lábios se pressionaram. Ela não estava acostumada com isso. Ela estava acostumada a ter controle. Acostumada comigo sendo previsível, sempre disponível, sempre me curvando para o que quer que se encaixasse em suas necessidades. Mas agora, ela era a única se sentindo insegura. Algumas noites depois, eu estava na sala respondendo mensagens, quando ela se sentou ao meu lado. "Você tem estado muito ocupado ultimamente," ela disse, sua voz mais suave do que o normal. Eu balancei a cabeça. "Sim," respondi. Ela hesitou antes de falar novamente. "Você sabe que se algo estiver errado, pode falar comigo." Eu quase ri disso. Agora ela queria falar? Depois de anos me dispensando, ignorando toda vez que eu tentava falar sobre como eu me sentia. Agora, quando ela podia sentir a mudança acontecendo, quando ela podia sentir que estava perdendo o controle, eu não mordi a isca. Não a tranquilizei. Não disse a ela que estava tudo bem. Eu apenas olhei para ela, segurei seu olhar por um momento e depois voltei para o meu telefone. Aquele silêncio disse mais do que palavras. Ela começou a se esforçar mais depois disso. Pequenas coisas no começo. Ela cozinhava o jantar com mais frequência, trazia à tona velhas memórias, mencionava lugares que costumávamos ir quando as coisas estavam melhores. Ela tentou agir como se nada tivesse mudado, como se pudéssemos simplesmente voltar aos nossos antigos papéis. Mas eu não estava jogando junto. Uma noite ela pegou minha mão enquanto estávamos sentados no sofá. Era algo que ela não fazia há meses, talvez até mais. Eu não me afastei, mas também não segurei, porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não era quem estava perseguindo. As mudanças em seu comportamento se tornaram mais óbvias depois daquela noite. Ela começou a se esforçar mais, mas não foi por amor ou esforço genuíno, foi por medo. Medo de perder o controle. Medo de não ser mais a pessoa que puxava as cordas. Ela me elogiava aleatoriamente, algo que não acontecia há anos. "Você está bem hoje?" Ela dizia, me estudando como se eu fosse um estranho. Ela estava tentando descobrir. Eu acenei. "Obrigado," respondi, sem excitação, sem ansiedade, apenas um simples reconhecimento. Ela começou a me enviar mensagens de texto mais durante o dia, perguntando sobre minha agenda, querendo saber quando eu estaria em casa. Ela nunca se importou muito antes se eu chegasse tarde do trabalho, ela mal notava. Agora ela estava repentinamente interessada em meu paradeiro. Uma noite, enquanto eu estava me preparando para a academia, ela se encostou na porta, me observando amarrar meus tênis. "Você realmente se comprometeu com toda essa coisa de fitness?" ela disse. Eu balancei a cabeça. "Sim." Ela hesitou antes de falar novamente. "Você está fazendo isso por alguém?" Eu parei, olhando para ela. A insegurança em sua voz era algo que eu nunca tinha ouvido antes. Eu podia ver em seus olhos. Ela estava tentando descobrir se eu já tinha seguido em frente, se eu tinha encontrado outra pessoa. Eu não respondi imediatamente, deixei o silêncio se estender entre nós. Então me levantei, peguei minhas chaves e disse: "Estou fazendo isso por mim mesmo." E essa era a verdade. Ela não gostou da resposta.
Ela queria que eu dissesse algo que a fizesse se sentir segura novamente, algo que a deixasse voltar ao conforto de saber que ela tinha o controle. Mas eu não estava lhe dando essa satisfação. Ela começou a pressionar mais depois daquela noite. Ela preparou minha refeição favorita, um prato que ela não fazia há anos. Ela pôs à mesa, acendeu velas e até me serviu uma bebida antes de eu me sentar. Dei uma mordida. Estava bom, como sempre foi, mas eu não ia fingir que isso foi uma solução mágica. Isso é legal, eu disse, mantendo minha voz neutra. Ela sorriu aliviada. Pensei que seria. Sei que temos estado um pouco distantes ultimamente, mas talvez precisemos passar mais tempo juntos. Deixei-a falar. Deixei-a explicar como as coisas poderiam voltar ao normal, como poderíamos trabalhar nas coisas. Mas quanto mais ela falava, mais eu percebia que ela não estava se desculpando. Ela não estava reconhecendo nada que tinha feito. Ela estava apenas tentando fazer as coisas voltarem a ser como eram, e eu não estava interessado nisso. Mais tarde, naquela noite, quando ela estendeu a mão para minha mão novamente, eu a deixei, mas não segurei. Porque eu sabia de algo que ela não sabia. Eu não era o mesmo homem que ela passou anos menosprezando, e eu não seria aquele homem nunca mais. A mudança entre nós era inegável agora. Ela podia sentir isso tanto quanto eu. A diferença é que eu já tinha aceitado, ela ainda estava tentando lutar contra isso. Ela começou a fazer planos de última hora para nós. Jantares, escapadelas de fim de semana, coisas nas quais ela nunca tinha se esforçado muito antes. Ela queria voltar para a versão de nós que existia quando ela segurava todo o poder. Mas essa versão de mim se foi. Uma noite ela chegou em casa mais cedo do que o normal. Eu estava na sala lendo quando ela se sentou na minha frente. Eu estava pensando, ela começou, colocando o cabelo atrás da orelha. Talvez devêssemos fazer uma viagem só nós dois, sair por um tempo. Fechei o livro e olhei para ela. Por que agora? Ela deu de ombros, forçando um sorriso. Eu só acho que precisamos disso. Precisamos disso. Eu sabia o que ela queria dizer. Ela precisava disso. Ela precisava acreditar que eu ainda poderia ser puxado de volta para o lugar que ela poderia suavizar o dano que ela tinha feito com alguns gestos românticos. Mas eu não estava interessado em fingir. Não acho que seja uma boa ideia, eu disse. O sorriso dela vacilou. Por que não? Eu suspirei, colocando o livro de lado. Eu terminei. As palavras caíram pesadamente entre nós. Ela piscou como se estivesse tentando processar o que eu tinha acabado de dizer. Feito com o quê? Ela perguntou. Sua voz estava mais baixa agora. Eu me inclinei para a frente, apoiando meus cotovelos nos joelhos. Feito com isso. Feito fingindo que o que aconteceu no dia de ação de graças foi só uma piada. Feito ignorando a maneira como você me tratou por anos. Feito sendo o cara que você pode tomar como certo. O rosto dela apertou. Então é isso. Você está desistindo de nós? Eu soltei uma pequena risada, balançando a cabeça. Você desistiu de nós há muito tempo. A única diferença é que eu finalmente percebi. Ela abriu a boca como se quisesse discutir, mas então ela fechou. Talvez ela soubesse que eu estava certo. Talvez ela simplesmente não tivesse mais energia para lutar. Por um longo momento, ela apenas sentou lá. Então, ela engoliu em seco e assentiu. Então, o que agora? Eu exalei levantando. Agora eu sigo em frente. E eu fiz. As próximas semanas foram um processo. Resolvendo as coisas, fazendo arranjos, descobrindo o que a vida seria sem ela. Mas a verdade é que eu já tinha começado a seguir em frente muito antes daquela conversa. No momento em que ela me humilhou no dia de ação de graças, algo dentro de mim mudou. E daquele ponto em diante, cada passo que eu dei, cada escolha que eu fiz, tudo estava me levando aqui, para uma vida onde eu não era mais definido pela maneira como ela me via, para uma vida onde eu me escolhi. Então você deve estar se perguntando o que aconteceu com aquele fatídico dia de ação de graças. O divórcio foi uma bagunça. Discussões de advogados, divisão de bens. Era tudo o que você esperaria de um casamento que estava desmoronando muito antes de qualquer um de nós admitir. Ela não aceitou bem no começo. Ela tentou agir indiferente, como se não a incomodasse. Então veio a raiva, as acusações,
o desespero repentino para consertar o que ela passou anos quebrando. Mas era tarde demais. Ir embora não foi fácil, mas ficar teria sido pior. E agora estou vivendo a vida nos meus próprios termos. Chega de andar em ovos. Chega de ser o motivo das piadas de outra pessoa. Eu me reconstruí. Não por vingança, não para provar um ponto, mas porque eu mereço mais. Então, se você está sentado aí se perguntando se vale a pena resgatar seu amor próprio, deixe-me simplificar para você. Nossa história chegou ao fim. Agora me diz, você já se sentiu incompreendido dentro da sua própria família? Como lidou com isso? O que você faria se estivesse no lugar do protagonista depois de tanto tempo sendo desvalorizado? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou da história, já clica em gostei e se inscreve no canal porque temos histórias novas todos os dias aqui no canal. E assim, dessa forma, você não perde nenhuma.